Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Mulheres Alagoanas, dessa vez especial 5 anos, os Caetés. Eu tô muito feliz porque a gente vai compartilhar a história de uma mulher que, assim, é muito especial. Ela é museóloga, folclorista, filha do seu Aloísio com a Dona Maria Pureza, nasceu de uma família aí com 6 irmãos e a primeira coisa que ela viu quando abriu os olhinhos foi o Rio São Francisco. Pois bem, a gente vai falar hoje um pouco da história da Carmen Lúcia Dantas, que nasceu no dia 27 de setembro de 1945, lá em Penedo. E esse local do nascimento dela tem uma relação fantástica com a história dela, porque foi moldando, né, a visão dela artística, a visão dela em relação à história da arte, porque Penedo tem toda uma arquitetura, né, todas aquelas ladeiras, todas as igrejas, tudo aquilo assim de Penedo, aquele encontro com o Rio São Francisco, tudo isso foi montando essa paixão pela história da arte, né, que a Carmen foi desenvolvendo. Então ela vive toda essa primeira infância e adolescência no Colégio Imaculada Conceição, lá em Penedo. E em 1969, em decorrência do casamento dela com o José Abílio, ela se muda para o Rio de Janeiro. E ao chegar no Rio de Janeiro, muitas coisas assim na vida dela vão mudar. Primeiro que ela vai ganhar, né, aí o filho, o André, o filho mais velho. Na sequência, depois ela ganha a Daniela, né, e também Maria Teresa. E muitas coisas vão mudar, principalmente assim na mente dela. Eu costumo dizer que essa ida para o Rio de Janeiro foi fundamental porque trouxe uma revolução ideológica na vida da Carmen e vocês vão entender isso melhor agora. Porque em 1970 ela ouviu falar, ouviu o burburinho ali do vestibular para museologia na UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, prestou o vestibular e passou em museologia. Mas lembrem que em 1969 a gente estava entrando no quê? Na parte mais densa, no núcleo mais duro da ditadura. E ela sai daqui de Penedo com o pai, que na época era vereador do Arena, que era um partido de direita da ditadura, né? E vai para o Rio de Janeiro fazer museologia na UFRJ. Então lá ela tem contatos com novos jornais, com novas leituras, com o próprio medo do ambiente acadêmico, né, pós AI-5, e tudo isso vai deixando e transformando o olhar da Carmen para as questões mais sociais. Então ali eu costumo dizer que foi uma grande revolução na vida dela, no sentido de que ali, a partir dali ela começa a ser mais progressista, mais libertária, a ter uma visão mais igualitária mesmo. Acho que rompeu ali com as coisas que ela vinha construindo assim na vida. Pois bem, e mesmo com todo esse ambiente de medo que a gente sabe que circulava no Brasil naquele momento, principalmente nas universidades, principalmente ainda mais, né, nas universidades de humanas, ela consegue aí se formar em 1972. Em decorrência de uma transferência no trabalho do esposo, eles conseguem retornar para Alagoas e dessa vez fixar residência aqui em Maceió, que era onde ela, inclusive, queria mesmo assim começar o trabalho dela. E quando ela chega em Maceió, ela começa a trabalhar no Departamento de Assuntos Culturais, junto com a Solange Lages. E nesse momento, Alagoas inteiro estava num processo assim de efervescência cultural. E é por conta disso que em 1975 elas, né, vão organizar ali o Festival de Verão de Marechal. E agora vem a bomba, viu? E também o primeiro Festival de Cinema de Penedo. Pois é, esse festival que hoje é tão grande, que é um dos principais festivais de cinema do Brasil, que movimenta tanto a economia criativa, que movimenta também a formação, né, de um novo público, a formação de novas pessoas na arte, enfim, que é tão importante para a Universidade Federal de Alagoas e para o Brasil de modo geral, tem o dedinho da Dona Carmen. Então fiquei muito feliz quando eu soube dessa participação dela no Festival de Cinema de Penedo. E aí foi passando, no final da década de 70, em 1978, a Carmen é convidada para assumir a direção do Museu Théo Brandão. Inclusive, ela sofreu bastante influência do Théo Brandão em diversos aspectos, até na própria questão folclorista dela, porque ela sempre foi uma pessoa muito apaixonada pela cultura folk, ela sempre gostou muito de ver essa questão geográfica, essa questão social e como isso influenciava na literatura. Enfim, nesse processo ela começa também a ter escritos. E aí é nesse contexto todo que em 1979, junto com Solange... Respira. Voz bem, volta. E aí é nesse contexto que, junto com Solange Lages,
Pierre Chalita e Abílio Dantas, que em 1979 ela vai lançar aí o livro Alagoas. Eu vou pescar aqui, gente. 2000 anos depois. É nesse contexto que ela vai lançar o livro Alagoas, Roteiro Cultural e Artístico. E aí, no ano seguinte, em 1980, ela vai lançar Carrapicho, né, que é um livro que tem fotos do Celso Brandão. Enfim, ela começa a ter vários escritos, várias publicações. E aí a gente vira para a década de 80, ela querendo ir um pouco mais para a sala de aula. É nesse momento que ela vai fazer aí uma pós em História do Brasil na UFAL em 1981. Então essa década assim de 80 e 90 na vida da Carmen é muito marcada por uma questão de, ainda na diretoria no Theo Brandão, ali na década de 80, fazendo diversas publicações, indo para a sala de aula, né, indo lecionar assim História da Arte. A vida amorosa dela também dá uma guinada, né? E aí a gente conta melhor isso nos próximos capítulos, quando chega lá em 2013. Então a gente vai ver um processo de mudança. E ela também vai se aposentar. Mas mesmo ela dizendo que está aposentada, ela estava trabalhando mais do que nunca. Porque a gente vira para os anos 2000 e ela vai fazer, assim, feitos importantíssimos. O primeiro ponto é que quando a gente vira para os anos 2000, ela já aposentada é chamada para conduzir a obra, né, do Museu Theo Brandão. E quando ela é chamada para conduzir a obra, simplesmente quem estava ali ajudando financeiramente na obra era a Caixa. Ela organizou tão bem aquela obra que sobrou dinheiro. E ela foi devolver esse dinheiro para a Caixa. A Caixa achou tão estranho, né? Porque é super comum alguém devolver o dinheiro, para não dizer o contrário. Que falou, não, fique com o dinheiro do resto da obra, e com isso eles fizeram uma festa tão grande na reinauguração do Museu Theo Brandão, que basicamente parou a Avenida da Paz. Então esse foi um feito aí, ela no início dos anos 2000 patrocinou nessa obra, organizou essa obra no Museu Theo Brandão, assumiu isso, né, o grande projeto assim da vida dela, que foi muito legal. No início dos anos 2000 também, ela se junta com figuras que eu tenho o máximo respeito, como Douglas Aprato, Cícero Péricles, e eles vão fazer ali uma questão histórica, né, de Alagoas, uma historiografia de Alagoas, uma literatura, e os meninos muito voltados à questão histórica e econômica, né, e ela mais voltada à questão da história da arte, mais a parte cultural. Então eles somam isso e trazem um escrito aí que é fundamental na carreira da Carmen. Mas para além de toda essa carreira voltada à história da arte, eu costumo dizer que carnaval também é coisa séria, carnaval também é arte. E é também no início desses anos 2000, para vocês verem como ela não consegue ficar parada, que é a Associação de Teatro, aí na figura também do Zé Márcio, na figura do Homerinho, vão chamar a Carmen, né, e vão perguntar se podem levar a mamãe pro Museu Theo Brandão, a boneca da mamãe. E é nesse momento que ela deixa a mamãe ir, e com isso surge o conhecido bloco, né, Filhinhos da Mamãe, tradicional aqui em Maceió, tradicional aqui em Alagoas. E aí ela tem uma sequência assim de homenagens relacionadas ao carnaval. Ela já ganhou o título de Duquesa do Jaraguá. No próprio bloco Os Filhinhos da Mamãe, ela já foi homenageada como rainha em 2018. Na Seresta da Pitanguinha ela também já foi tema, né? Então ela tem coisas assim muito importantes. Nesse anos 2000 também tem coisas tão relevantes assim na vida dela, e uma delas que eu achei muito bonita foi o casamento dela com a jornalista Cíntia Ribeiro. E esse casamento, além de uma questão de união muito bonita de duas mulheres que são fundamentais para a nossa história de Alagoas e do companheirismo, elas também estão trazendo uma reescritura, né? Uma reescritura existe, gente? Estão trazendo uma reanálise, uma releitura dos escritos anteriores que a Carmen lançou, né, que ainda reproduziam algum viés do colonizador, que ainda tinha alguns personagens da nossa história que tinham sido apagados, silenciados de algum modo. Então tá revendo isso, e aí elas estão trabalhando nesse projeto que é assim muitíssimo legal. Pois bem, em 2023 a Carmen, ela foi homenageada e ela ganhou a Medalha do Mérito Museológico, e isso é um prêmio imenso, assim, tendo em vista o grande trabalho dela, né? E aí ela
mereceu muito isso, porque afinal quando a gente fala, né, do Museu do Paço Imperial, quando a gente fala do Museu de Arte Sacra, dos museus de Cururipe, enfim, do próprio Museu Théo Brandão, de tantas coisas e de uma atuação contínua, né, desde 69, desde 72, nessa área, de modo tão incisivo, produzindo tantos livros, programando restauração, juntando coisas. Enfim, ela ganhou essa medalha, que é muito mais um reconhecimento de todo esse trabalho que ela prestou à nossa sociedade alagoana, à nossa sociedade brasileira. Inclusive, se tem tantos vídeos assim nos Caetés, muito disso também é fruto de algumas pesquisas e algumas coisas e construções que Carmen trouxe assim para o nosso canal e para a nossa vivência historiográfica. Então é isso, a história de Carmen é muito legal no atual momento da vida dela, então ela está junto com a Cíntia, né, fazendo essa releitura desses escritos para trazer uma modernização e trazer realmente um processo de descolonização, digamos assim, literária, e vive entre Maceió e também entre a Ilha do Ferro, porque ela não consegue ficar longe do Rio São Francisco e tem assim muita novidade, muita coisa acontecendo na vida da Carmen. Espero que ela não pare de trabalhar, porque ela produz muito pra gente, é muito rica, assim, no sentido de pesquisa e no sentido das construções dela, e é isso. Obrigada por quem assistiu até aqui, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, pesquisem mais sobre a vida da Carmen, sobre os livros da Carmen e é isso. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tá gravando mesmo, tá? Tá bom. Eu falei que era um take só.